Ok, gente, na segunda parte da aula sobre partículas idênticas, vamos falar sobre forças de troca, né? O que é isso? O que são forças de troca? Bom, são efeitos que aparecem devido à necessidade de simetrização ou antissimetrização, né, da função de onda completa. E o spin entra em ação daqui a pouco. Tá? Para mostrar como isso funciona, vamos ver um exemplo unidimensional, simples, né, e simples aí entre aspas, para enxergar como essas forças de troca aparecem. Tá? Então vamos pensar aqui no seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem duas partículas, né, uma no estado psi-A e outra no estado psi-B. Né? Então a função de onda para esse problema, se fosse uma partícula única, teria estados, né, autoestados psi-A e psi-B. Mas como a gente tem mais de uma partícula aqui, cada uma pode ocupar diferentes estados. Né? Por exemplo, a partícula 1 no estado psi-A, a partícula 2 no estado psi-B. E vamos supor que esses dois estados estejam normalizados e sejam ortogonais entre si. Né? Por exemplo, eles são autoestados do Hamiltoniano, né? Ou seja, são estados estacionários. E por enquanto eu ainda não estou considerando o spin nessa brincadeira. Bom, a gente tem três opções para essas duas partículas. Né? Se elas são distinguíveis entre si, a função de onda das duas partículas combinada, né, psi de x1 e x2, né, a partícula 1 na posição x1, a partícula 2 na posição x2, é o produto das duas funções de onda de partícula única. Agora, se a parte espacial da função de onda é simétrica, né, a gente tem essa combinação linear com sinal positivo aqui. E se a função de onda for antissimétrica, né, se as partículas forem indistinguíveis e a função de onda é antissimétrica, a gente tem esta outra combinação linear com o sinal de menos. Né? Repare que se você troca x1 por x2, a função de onda aqui muda de sinal completamente. Portanto, ela é antissimétrica. Neste caso aqui, trocando as partículas de posição, trocando x1 por x2, né, a função de onda permanece a mesma, portanto, ela é simétrica. E o fator 1 sobre raiz de 2 aqui vem da resposta do exercício... Perdão. Se eu não me engano, não é 58, mas é 25 ou 24. Tá? Eu vou trocar isso antes de colocar no Google Sala de Aula. O que eu quero fazer aqui neste primeiro vídeo é calcular a separação média quadrática entre as duas partículas. Né? O que significa isso? É achar o valor médio do quadrado da distância entre elas. Tá vendo? A partícula 1 está em x1, a partícula 2 está em x2. x1 menos x2 é a diferença, é a distância entre as partículas. Né? Elevando isso ao quadrado é a distância ao quadrado. E achando o valor esperado seria a separação quadrática, né, média, valor esperado da distância ao quadrado. Fazendo aqui a distributiva, né, ó, x1 ao quadrado, então a média de x1 ao quadrado, mais a média de x2 ao quadrado, menos 2, x1, x2, né, menos 2, o valor esperado de x1 vezes x2. Então, no próximo vídeo, eu vou calcular esses termos, né, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x1, x2, substituir nessa expressão para calcular a distância média quadrática, a separação quadrática esperada das duas partículas. Tá? Eu vou fazer para os três casos, quando as partículas são distinguíveis e quando as partículas são indistinguíveis, função de onda simétrica ou antissimétrica. Tá? Então no próximo vídeo eu vou começar a fazer essas contas. Até daqui a pouco, valeu!